As liberdades estão em jogo. Furou a bolha. Não é mais uma questão de direita e esquerda, e sim de direito e arbítrio. Olha como o Brasil é o país das coincidências. Quando Hugo Mota cambaleia em relação à anistia, vem a PF com uma nova operação para investigar indícios de desvio de emendas do próprio Hugo Mota, além de uma outra operação na cidade em que seu pai é o gestor. Mas são coincidências incríveis, assim como aquela que voltou com o processo de Gilberto Kassab para o STF, justo na semana em que Bolsonaro disse que Kassab fechou com a agenda da anistia. Hoje o Kassab já disse que não é bem assim, que o PSD está dividido, que ele, Kassab, está na fase de ouvir tudo e todos, e que logo depois vai se manifestar quando descobrir se vale mais a pena pensar nas eleições do ano que vem para aumentar o PSD ou pensar no Alexandre de Moraes e no STF, que vem fazendo recuos táticos. Mas se o intuito é esse, conter a percepção geral de perseguição à direita, eu tenho mais notícias para dar. Como diriam os americanos, too little, too late. Pouco demais, tarde demais. Eu sei porque eu fui agraciado com um recuo tático, mas eu não vou achar que o STF não persegue a direita. Eu continuo sob censura prévia, sem passaporte brasileiro, e lá se vão 2 anos. E como disse o André Marsiglia, se você passa o trator em cima do cara e tira o trator, você não é um grande democrata magnânimo por ter tirado o trator. Você errou quando passou o trator. Então nós não vamos entregar a rapadura tão fácil. Esquecer o que aconteceu e ainda acontece nesse país. Não é assim que funciona. Se o intuito era extensionar um pouquinho o clima para esvaziar o 6 de abril, agora domingo, tampouco acho que vai funcionar. Vai lotar e vai lotar de batom, porque o batom furou a bolha. O Nicolas Ferreira furou a bolha uma vez mais com mais um vídeo excelente que viralizou, comparando a Débora dos Santos a Rosa Parks, aquela mulher negra que se recusou a sair do ônibus quando tinha racismo institucionalizado nos Estados Unidos. O reverendo republicano Martin Luther King Jr. pegou dali, lançaram os movimentos fortes das conquistas sociais e tiveram grandes conquistas importantes no final da década de 60 e na década de 70. Foi uma faísca que a Rosa Parks acendeu. O batom da Débora é análogo a isso. E furou a bolha. Quando Augusto Cury, autor de autoajuda, psicólogo, psiquiatra, vem se manifestar, é porque é tarde demais. Golpe de Bolsonaro teria mais vítimas do que 64, afirmam especialistas. Quando a imprensa tem que fazer esse serviço sujo, chamando esses especialistas diretamente do filme Minority Report do Tom Cruise, me diz aí que crimes que o Bolsonaro vai cometer, ou ia. Esse, tá. Olha só como ia ser pior que 64. Para, gente. Isso não é jornalismo. Isso não é sério. Na prática, o que temos? O vendedor de pipoca sendo condenado. O morador de rua ficando preso. Não dá. Ex-procurador de Dirceu aconselhou o coronel da PM e prometeu cargo no governo Lula. Empresário Fernando Neto, dirigente do PT de Brasília, chegou a ditar mensagem que deveria ser enviada por militar ao interventor. Que lugar no inferno de Dante está reservado para alguém que trai a pátria, a população inocente, a sua farda, a ponto de se vender dessa forma? Nós vimos ali militares se gabando de que enganaram milhares de pessoas, falando que iam protegê-las e entregando-as
a Polícia Federal no dia seguinte. O Brasil tão pouco vai esquecer do que as Forças Armadas fizeram. Eu sei que a base das Forças Armadas também se revoltou com isso. Mas a cúpula se vendeu. Traiu suas estrelas, traiu a pátria, traiu a Constituição e teve que prestar continência uma vez mais para Maduro por conta disso. 8 em cada 10 congressistas acham que o STF invade suas competências. O que fazem a respeito? Existe um instrumento constitucional de freio e contrapeso. É mais o Senado do que o Congresso. E no Senado não é tanto. No Senado ainda tem muita quenga prostituída. Mas a pressão popular está aumentando. E ano que vem é ano de eleição. E não tem nada que político tema mais do que povo nas ruas, cobrando deles certas atitudes. Por isso, domingo tem que lotar, sim. As liberdades estão em jogo. Furou a bolha. Não é mais uma questão de direita e esquerda, e sim de direito e arbítrio. Quem explica muito bem é o Fernando Schüller para o William Vac. Não pode ter censura prévia no Brasil. Todos concordam, se a gente colocar aqui dezenas de juristas aqui, todos vão concordar que no ordenamento jurídico brasileiro a censura prévia é vedada. Inclusive, eu acho que membros do Supremo Tribunal Federal concordariam com isso aqui. Então, eles dizem isso com muita ênfase. Agora, por que cargas d'água a censura prévia é praticada em larga escala no Brasil nos últimos anos? E está tudo bem, está tudo legal, tudo em nome da democracia militante, da lógica da exceção, ou só agora já é 6 anos, né? Então vai ser mais 6. Então, assim, isto é Sérgio Buarque, isto é os nossos afetos, a nossa tendência a flexibilizar, a nossa insegurança com as regras. Então, assim, o judiciário como um todo não tem mandato para proteger a nossa civilização. O mandato deles é para fazer cumprir a Constituição e as leis, a impessoalidade, a regra do direito. Então, é para dizer assim, não pode ter censura prévia. Não pode banir, enfim, pessoas simplesmente porque tem, por exemplo, imunidade parlamentar e que vão à tribuna da Câmara para fazer uma denúncia que consideram que deva ser feita. E quando eu digo assim, eu posso não concordar com o deputado ou o senador que faz uma denúncia contra um agente público da tribuna do Congresso. Mas se ele achar que deve fazer, eu diria que ele não só tem o direito, como o dever de fazer. E que pague depois se fez errado. E depois vai ser julgado pelos eleitores, em primeiro lugar. Né? E assim, esta é a regra que o Constituinte criou há quase 40 anos atrás, porque senão você tem o seguinte incentivo. Os demais parlamentares, por exemplo, neste caso, vão dizer assim, bom, é perigoso, então eu já não sei mais se eu tenho imunidade parlamentar. Irretocável, Fernando Schüller. Irretocável. Pois bem, enquanto isso, vem o Estadão, que tem o dia do Dr. Jekyll e o dia do Mr. Hyde. Para Bolsonaro, somos um país de nécios. Ex-presidente quer que acreditemos que ter consultado os chefes militares sobre medidas de exceção é algo tão inocente quanto falar de futebol. O Estadão acha que somos um país de nécios, ao escrever um editorial inteiro fingindo que Bolsonaro consultou militares para a aplicação da Constituição e seu artigo 142, a Dilma sondou o general Vilas Boas sobre estado de sítio. Bolsonaro sondou dentro de um contexto. Qual era o contexto? Eleições em que o STF soltou Lula, o tornou elegível com base no malabarismo do CEP, recolocou ele na cena do crime, como diria seu vice, se vangloriou de ter derrotado o bolsonarismo, ou seja, foi jogador, torcedor e jogador, não juiz imparcial. A Jovem Pan foi perseguida, as inserções nas rádios do Nordeste não aconteceram para o Bolsonaro na campanha, a Gazeta do Povo não podia falar do elo histórico do Lula com comunistas, ditadores. A perseguição foi implacável. Esse era o contexto. O Estadão ignorou todo o contexto. Ele deve achar que somos um país de nécios para acreditar nele, Estadão. Aí vem essas contas, né? João 832, essas contas esquisitas. Eustáquio é um cara meio esquisitão mesmo, mas misturou um monte de gente. O Paulo Souza do canal Hipócritas, o Paulo Figueiredo, a Zambelli, outros, jogaram o povo na armadilha do 8 de janeiro, dando munição para perseguição. O Paulo Figueiredo foi, no dia, na Jovem Pan, condenar
os que estavam no 8 de janeiro criando a ruaça. Essa conta dizem que é muito próxima do Carlos Bolsonaro. Eu não sei. O que eu sei é que é uma turma que fala coisas muito parecidas com o ator de Malhação, o canguru de bigode, por aí vai. Pergunta. Vamos limar toda a direita, mas poupar o Kassab, o Alcolumbre e companhia. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é mais grave. Eu começo a perceber uma articulação para dizer que a culpa do 8 de janeiro é de uma ala da direita radical, que não tem nada a ver com o próprio Bolsonaro e bolsonaristas. Aí não. Porque eu lembro que muita gente, até o Ciro Nogueira, ficou naquele clima de tic-tac, 72 horas, o ladrão não sobe a rampa. Esses estavam incentivando, talvez, manifestação em quartel, o que por si só não é crime. Mas essa conta João 832, no anonimato, vim com esse papo, fritando o Paulo Souza do canal Hipócritas, o Paulo Figueiredo, a Zambelli, que o próprio Bolsonaro jogou para os leões, cá entre nós. Ela mandou mal mesmo naquele dia da eleição, mas ela sempre foi leal ao Bolsonaro e a atitude foi questionável, digamos assim. Até porque ele alega que não perdeu as eleições, que foi roubada, de certa forma, ou foi enviesada, que é o óbvio. Então, como é que ele vai dizer que foi a Carla Zambelli a responsável pela derrota? Isso não é legal. Viu, Mário Frias? Nós temos que ter o direito de fazer críticas construtivas. Amanhã ele pode fazer isso com você, que tem bajulado tanto ele. A Carla também fazia isso. A Carla uma vez virou num carro de som e falou: Bolsonaro, nós te amamos. Eu fiz uma crítica a ela nessa época. Falei, não é legal esse grau de bajulação. A vaia corrompe. Né? Amar político. Eu não amo o Trump. Eu gosto muito do que ele simboliza e do que ele está fazendo e quem ele está enfrentando. Mas se eu achar que ele errou em algumas coisas, eu vou falar. Né? Mas tudo bem, eu entendo que tem gente que está em outra vibe porque vive de cargo do PL e de um nicho eleitoral. Eu entendo isso. Mas eu não estou nessa, eu não estou na disputa partidária, Partido Novo ou PL. Eu sou um comentarista independente e tem gente boa no PL, tem gente boa no Novo, e eu vou defender a ambos ou criticar quando achar que merecem críticas. Chama-se independência. Eu sou independente, eu não sou isentão. Vocês nunca vão me ver dizendo que o Bolsonaro ou o Lula são equivalentes, que o Haddad ou o Paulo Guedes tanto faz. E isso é coisa de lulista enrustido, cá entre nós, de MBL. Pois bem, enquanto isso, o Gilmar Mendes diz que nós poderíamos estar lamentando a derrocada da nossa democracia. Estamos aqui para contar como ela sobreviveu. A democracia brasileira sobreviveu graças à atuação do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, do Flávio Dino, do Zanin, prendendo e condenando a 14 anos a Débora. O curioso é que o mesmo Gilmar Mendes, pelo menos quando fala com sotaque português, e o verbo sempre, em vez do gerúndio, no estamos a fazer, que nem um bom patrício, lusitano, quando ele fala para a mídia portuguesa, ele cai em contradição, ele nega que houve golpe ou tentativa. Houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe, não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver, e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Estamos a ver, estamos a discutir, aqui em Portugal, onde ele vive, tem muita influência, em outros sítios. Sítio não é onde o sujeito planta lá meia dúzia de pé de alface. Sítio são lugares, em português de Portugal. Que ele faltou, senti falta hora pôs de um sotaque. Isso não é novo, mas o Gilmar Mendes nega que houve tentativa de golpe, com hierarquia de comando.
Mas nada disso vai ser levado em conta no julgamento, que não é julgamento, é justiçamento, 100% político. E a democracia foi salva, alegam os ministros do Supremo e a turma da Globo. Esse Supremo Tribunal Federal é que está salvando a nossa democracia. Várzea é pouco. É um boteco supremo. É um botequim da esquina. E nós temos que levar a sério essa gente. Alexandre Moraes, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, Gilmar, Carmen Lúcia e Nunes Marques. 7 votos. E eu que aderi agora. Não, mas nem precisava, né? Mas já estava 7-4. E agora o ministro Flávio reajustou o voto para acompanhar essa posição. Tinha necessidade. Deixou-me sozinho, eu que o havia acompanhado, mas fico na boa companhia do ministro Toffoli vencido, porque entendo que a lei estadual pode estabelecer patamar protetivo maior do que a lei federal. Eu concordo com Vossa Excelência, mas em vez de tem que votar com o ministro Barroso, senão ele chora. Então... Olha a diferença. Olha, eu tenho tanta coisa mais grave para chorar, ministro Flávio. Vencidos os ministros Dias Toffoli. Já que não vai fazer falta para a maioria, então eu vou manter. Porque é o presidente, o futuro presidente. Era a exceção, né? Mas porque metamorfose ambulante, me ponha como vencido. Vencidos os ministros Dias Toffoli, Luiz Edson Fachin Pronto. e Flávio. Viu, ministro Fachin? Veja, sua demonstração funcionou. Havia necessidade de somar, né? Gratíssimo. Por conta do bigode. A força. Por conta do bigode do Fachin, ele mudou o voto. E eles todos acham graça, o ambiente é muito informal, muito à vontade os ministros ali, né? O Brasil é que não está achando graça nenhuma disso. Bom, se você quer apoiar esse meu trabalho totalmente independente, com críticas construtivas, sim, a quem eu achar que mereça, vai lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Enquanto isso, aqui a gente mostra as coisas acertadas, venha de onde vier. Porque a gente não está nessa implicância de Deltan Dallagnol versus Mário Frias. O Mário Frias acerta e o Deltan Dallagnol acerta, e a gente mostra os acertos, né? Flávio Dino diz, para aplausos dos presentes, que o tráfico não está na favela, o problema do crime organizado não está na favela, está no asfalto. Bom, para quem consegue frequentar a favela sem escolta policial, sendo ministro da Justiça, até que ele está sendo coerente. Na favela, o crime organizado não tem problema com ele. Talvez por uma máxima em latim, simili simili gaudet. Os semelhantes regozijam-se entre si, não é mesmo? É óbvio, meus amigos, que o Brasil já virou um narco-estado, que o crime organizado já chegou até o último andar do Poder Judiciário. Isso está muito claro. E a perseguição vai aos juízes que ousam ser independentes. Olha a Folha de São Paulo. Juíza bolsonarista que se opôs à máscara na pandemia, novamente aposentada. Primeiro, só existem juízes bolsonaristas. O sujeito pode ter a senha dele, Lula22, e ele não é chamado de juiz lulista. Ele pode ser como o Barroso, alguém que diz, nós derrotamos o bolsonarismo, e não ser chamado de juiz tucanopetista. Ele pode ter sido filiado ao PSDB e trabalhado com Alckmin, como o Alexandre de Moraes, que ele não é juiz tucano. Só existem juízes bolsonaristas. Segundo, que defendeu a máscara, se opôs à máscara na pandemia. O que tem a ver a história? Nada. Mas o tempo mostrou quem estava certo. E era a querida Ludmila Lins Grilo, que é alvo de toda a campanha difamatória desses pulhas da velha imprensa. Ela está muito acima dessa gente. Ela também tem sido acusada de intergaláctica por alguns aí. Vão acabar com todas as vozes decentes da direita daqui a pouco, independentes da direita, né? Porque ela falou do ministro Mudinho, o Nunes Marques. Já esse juiz aqui, picareta, o sujeito viveu 40 anos usando o nome de um nobre inglês, Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wakefield.
Meu Deus, ninguém desconfiou que isso era embuste. Agora, de novo, essa história é impagável. Cara, 40 anos enrolando todo mundo. Agora, eu olho com, eu não vou dizer simpatia ao embusteiro, ao picareta. Juiz, picareta tem que se dar mal. Agora, eu olho quase com comiseração, porque ele está inserido num contexto em que os verdadeiros juízes picaretas, que não são nem juízes, nem sérios, estão no Supremo, causando um estrago à democracia brasileira irreparável. Então, essa picaretagem é muito menor. É quase jocosa, perto do que nós estamos vendo dos togados que tomaram de assalto o poder no Brasil, o que é diferente de vencer eleições. E a promiscuidade segue a todo vapor. Banco Master contratou a mulher de Alexandre de Moraes. O que dizer sobre isso? Esse é o Brasil que voltou. Segundo Dirceu, nunca saiu. E ele está certo. Gonê e Moraes sinalizam disposição a diminuir a tensão com a direita. Já falei sobre isso. Boa sorte. Acho que vocês vão ter que fazer muito mais coisa no saco de bondades do que vocês estão fazendo. Enquanto isso, coisas estranhas estão acontecendo. Os juízes deixam o gabinete de Moraes, incluindo aquele juiz auxiliar que tentou pegar coisa comprometedora da Oeste e não conseguiu. E a ordem de quem está cismado é usar a criatividade. E por falar num dos jagunços, o Talhaferro, Polícia Federal investigou até diálogo do ex-assessor de Moraes com o seu advogado. Ou seja, realmente o Brasil está dividido em dois. Se você faz parte da patota, do esquema, você está protegido até a última medula. Pode ser o Rachadones. Nada vai acontecer com você. Se você ousar criticá-los, denunciá-los, ou alguma coisa assim, não existe nenhuma garantia para você de prerrogativa jurídica, nem dos garantistas do grupo Prerrogativas, é um grupo petista, que são os garantistas que protegem todos os marginais, traficantes e homicidas do país. Mas a Débora não. O Talhaferro se voltou contra o chefe, destrói ele. O caseiro Francinildo contra o Toffoli, não, o Palocci, lembram dele? Destrói a vida do cara. O resumo da ópera é esse. O Brasil do Botequim Supremo, nesse país, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você for contra, você vai ter todo o peso do sistema em cima de você. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.